Urgente, ótima notícia para quem depende do INSS. Nós sabemos que estamos em meio à pandemia, a pandemia ainda não acabou e muitas pessoas já temiam o que vai acontecer, ou melhor, o que iria acontecer nesse final de semana, no dia 31 de outubro de 2020. Então, portanto, foi assinado ontem um decreto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, segundo o Palácio do Planalto, medida que vem com o objetivo de evitar aglomerações nas agências do INSS. Eu peço que você compartilhe esse vídeo agora nas redes sociais, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar as pessoas que dependem do INSS. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Osias Júnior, esse é o canal Drone Diário com mais uma notícia para vocês nessa quinta-feira, hoje 29 de outubro de 2020. Prevista para acabar no sábado, dia 31 de outubro de 2020, as antecipações do auxílio-doença sem perícia médica e também do benefício de prestação continuada, o BPC, aquele que não tem 13º para pessoas de baixa renda, o amparo social, elas continuariam aí, então, portanto, apenas até o dia 31, terminariam no sábado essas antecipações. Quando você manda lá o seu documento médico pelo Meu INSS, uma fotografia. Então, portanto, foi prorrogado, vai continuar até o dia 30 de novembro de 2020. A prorrogação da medida consta num decreto que foi assinado ontem, na quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Foi assinado à noite pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o Palácio do Planalto, a medida do governo tem como objetivo evitar aglomerações nas agências do INSS durante a pandemia. A pandemia continua. Por meio dessa antecipação, você, beneficiário do INSS, pode receber até um salário mínimo sem precisar de perícia médica, somente com a análise do seu documento médico. Basta você juntar, anexar o seu atestado médico ao requerimento aí de uma declaração de responsabilidade por esse documento, afirmando que ele é original, você se responsabiliza, você envia isso pelo portal do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou através do seu celular, no aplicativo Meu INSS. É quando você manda a sua fotografia dos seus documentos e atestados médicos para ser analisado por um médico perito do INSS para ver se você tem direito a essa antecipação. É claro que você tem que manter os seus dados lá no portal Meu INSS atualizados, seu número de telefone, e-mail, se você tiver, é claro, e endereço. Isso é muito importante, porque futuramente o INSS vai chamar você, você não precisa se preocupar, você vai ser convocado ou através de carta ou mensagem para fazer uma perícia médica, aí você vai receber a diferença em uma parcela, caso o valor que você receber de adiantamento do auxílio-doença agora seja maior do que um salário mínimo. Eles vão pagar um salário mínimo para o auxílio-doença. Desde abril, então foi instituída essa medida desde abril de 2020, a antecipação do auxílio-doença de um salário mínimo e do BPC de R$ 600, inicialmente valia até o final do mês 7, até julho. No entanto, havia sido prorrogado até o dia 31 de outubro, vai ser no sábado agora, tinha sido prorrogado até o dia 31 de outubro de 2020. Com isso, muita preocupação, as pessoas perguntando, continua a prorrogação, continua a antecipação do auxílio-doença sem perícia médica e do BPC-LOAS? Então a resposta é sim. Eu peço que você já deixe um like para ajudar na divulgação desse vídeo. E como eu havia prometido, assim que fosse publicado, que saísse no Diário Oficial da União, eu traria para vocês aqui em primeira mão. Então, continua a antecipação do auxílio-doença sem perícia médica e também do BPC-LOAS, mas tem detalhes que você deve acompanhar aqui até o final do vídeo. No caso do auxílio-doença, o INSS esclarece que o atestado médico deverá ser preenchido de forma legível, ou seja, não pode ter aquele garrancho, aquela letra esquisita do médico, e não pode ter rasuras, não pode ter sido adulterado, que às vezes as pessoas, não agindo de má fé, mas uma necessidade muito grande, tentam alterar ali uma data, alguma coisa que o médico escreveu. O documento deverá conter as seguintes informações, isso é importantíssimo.
assinatura e carimbo do médico com registro do Conselho Regional de Medicina, o CRM, informações sobre a doença ou respectiva numeração da classificação internacional da doença, que você conhece aí popularmente pela sigla C da cebola e do índio, D de dado, é a CID. E o prazo estimado para o repouso necessário. Isso aqui quem informou foi o INSS. Essa informação eu vou deixar para vocês aqui embaixo num link, na descrição desse vídeo, para você poder acessar e compartilhar com as outras pessoas, saber a origem dessa informação, a fonte. Então, portanto, uma dica importantíssima, tem que ter o prazo, o tempo que você precisa ficar afastado para se recuperar. Não pode ter aí, isso aqui eu digo para todos, vou falar até o final desse canal. Não pode ser por tempo indeterminado, porque o médico não tem bola de cristal para adivinhar. Não pode ser a critério do perito, você vai ser negado na hora. Tem que constar o tempo. Aí as pessoas falam, mas quanto tempo eu preciso? Quem decide isso é o seu médico. É só para quem realmente precisa. Não adianta pagar aí por atestado, que eles vão saber relacionado com o seu problema de saúde, seu histórico, e você vai ter o pedido negado. No caso do BPC, para você que ficou até o final do vídeo, no caso do amparo social, aquele benefício apenas para pessoas de baixa renda, o INSS disse que a antecipação do benefício será paga com base nos dados da inscrição do Cadastro Único do Governo Federal, o CAD Único, e no cadastro de pessoa física no CPF. Então, para antecipar, apenas eles vão ter ali, como não pode ser feito agora, o estudo social, ou no caso aqui, o assistente social não pode fazer essa análise nesse momento, vai ser baseado lá no Cadastro Único do Governo Federal para pessoas de baixa renda. Além disso, para ter direito a essa antecipação do BPC-LOAS, o requerente deve ser enquadrado nas regras de renda relacionadas ao grupo familiar, que pode ser de até 1/4 de salário mínimo, R$ 256, e vale destacar que a antecipação do valor que a gente falou aí, mencionado, se encerra tão logo seja feita a avaliação definitiva do requerimento do BPC, lá no INSS. Então, portanto, se você conseguir uma antecipação do BPC agora de R$ 600, assim que você passar pela avaliação do INSS, se for concedido em definitivo, você continua recebendo. E eles vão descontar, sim, essas parcelas, não sabe se como, mas se for negado, você vai ser convocado, chamado para fazer uma avaliação social, se for o caso de BPC por incapacidade, para fazer uma perícia médica. Se for constatado que você não tem direito, você não vai receber mais, mas não vai precisar devolver o dinheiro, pode ficar tranquilo. O mesmo lá para o INSS, no caso das pessoas do auxílio doença, você vai chamado para fazer uma perícia médica. Se nessa perícia for constatado que você tem direito ao benefício, eles vão pagar a diferença para você, referente ali ao seu salário, tá? Pode ser que eles cobrem o que você recebeu durante a pandemia, sim, mas a questão ainda não foi resolvida como vai ser feito, mas se você tinha direito a mais do que um salário, vai pagar a diferença se você passar na perícia, e se você for recusado na perícia médica, simplesmente você não vai receber mais, mas não vai ter que pagar nada, não vai ter que devolver nada para o INSS. Tranquilo? Essas são as informações que eu tenho por enquanto. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil. Pessoal, calma, a notícia é de última hora, vamos falar com mais calma aqui. Então, o que está acontecendo? Aquela antecipação de um salário mínimo de perícia médica sem você precisar até o INSS, a perícia médica apenas pela internet, quando você envia uma fotografia do seu atestado médico lá no INSS, e também o pedido do BPC-LOAS, desde que a pessoa tenha um cadastro lá no Cadastro Único do Governo Federal, o governo ele ele vai pagar até dezembro de 2020. Enquanto existe o pedido, ou melhor, a calamidade pública, o estado de calamidade pública. Agora, para se fazer o pedido, para se requerer, o prazo terminava nesse sábado, dia 31 de outubro de 2020. Foi prorrogado ontem, na quarta-feira, dia 28, de última hora, à noite, e o prazo agora vai até 30 de novembro. Então, você tem até 30 de novembro de 2020 para pedir a sua antecipação do auxílio-doença. Então, quando você entra no INSS, você tem 3 opções quando pede um benefício. Perícia inicial,
prorrogação de benefícios para quem está pedindo a prorrogação, que o limite não foi divulgado ainda, eram 6, mas já tem pessoas afirmando que estão na 7ª prorrogação. O governo está fazendo vista grossa aí, pelo jeito vai continuar pagando as prorrogações enquanto houver o período de calamidade pública no Brasil. E um terceiro, que é a remarcação de perícia, o reagendamento. Então, quando você entrou lá, se você escolheu a primeira opção, que é perícia inicial, você está pedindo uma perícia agora do INSS, eles vão perguntar se você tem a documentação médica, sim, e se você quer fazer a perícia aqui, o adiantamento, receber esse dinheiro, então você vai ter 2 opções para começar a pegar esse dinheiro do INSS sem fazer uma perícia médica, ou sim, se você preferir fazer presencial. Na presencial, você tem que ir até a agência do INSS. Então, tem que saber se existe uma agência do INSS próximo de você, que já reabriu, que já tem a perícia médica, tem médico fazendo perícia ali. Caso contrário, é lógico que você vai ter que enviar o seu documento através do portal Meu INSS ou aplicativo Meu INSS, enviando a fotografia. Então, portanto, você tem a opção até 30 de novembro de 2020 ou fazer a perícia presencial, se já houver perícia aí próximo de você, aí no seu município, ou na sua cidade, né? Ou pedir o seu adiantamento no valor de um salário mínimo sem perícia médica através da internet, enviando a fotografia ali do seu atestado médico e dos seus documentos. Então, continua a antecipação do auxílio-doença sem perícia médica. Eu espero que tenha ajudado aí milhões de brasileiros que estão passando aqui por necessidade nesse momento sem o INSS. Então, portanto, a dica que eu vou dar para vocês, essa aqui, um cliente me ligou outro dia e perdeu um prazo de prorrogação. Infelizmente, teve o benefício suspenso. Peça o seu benefício, a antecipação, pela internet, para você ter um recurso, para você ir levando para um adiantamento aí. É bem complicada essa situação. Muitos INSS não voltaram ainda mais aqui no interior paulista. Então, a dica que eu dou para você, peça sim esse adiantamento, para que você tenha um recurso de imediato, tá? Agora, se esse adiantamento for negado, você deve então procurar um profissional, um advogado, para poder ingressar com uma ação para pedir a perícia junto à Justiça. A Justiça não parou em momento algum, mesmo durante a pandemia, continuou fazendo perícia médica para aquelas pessoas que procuraram a Justiça. Só que para você chegar até a Justiça, o INSS tem que negar. Existem leis que proíbem você de pedir o benefício junto à Justiça, porque existe o INSS. O INSS está oferecendo opções, como por exemplo essa antecipação. Então você não pode ir direto à Justiça, o advogado leva você no INSS primeiro. Se for negado, você não tiver direito a essa antecipação aí nesse caso você pode estar procurando com o indeferimento do INSS, com a negativa, você pode estar procurando a Justiça. Então a dica que eu dou para vocês é muito cuidado. Procurem inicialmente o INSS, dê preferência a essa antecipação. É claro que se já tiver uma perícia médica presencial, eu aconselho que você vá até o INSS fazer essa perícia. Assim, você já resolve a sua vida. Muitas pessoas acreditavam que a perícia sem o médico, a perícia através da internet, seria melhor, e isso não aconteceu. Milhares de pessoas aí, para falar a verdade, quase a metade das pessoas que pediram o auxílio-doença sem a perícia médica durante a pandemia tiveram o pedido negado, ou porque não tinham direito ao benefício, por falta de qualidade de segurado do INSS. Muitas pessoas têm que procurar essa informação antes. Com isso, teve uma chuva de pedidos atrapalhando quem realmente tinha direito. Eu sei que a necessidade é de todos, mas às vezes você se enquadra em outros casos. Exige um estudo para saber. Cada caso é um caso. Então, eu aconselho que você possa procurar aí um profissional antes de fazer o pedido do auxílio-doença, assim evita constrangimento para você, que às vezes não tem direito, e também para aquele que está na fila do INSS precisando do dinheiro. Então, muito cuidado nessa hora, procure alguém para tentar orientar vocês aí. A questão é, o vídeo é simplesmente para dizer a vocês que até o dia 30 de novembro de 2020, você ainda pode pedir a sua antecipação, ou seja, perícia médica pela internet, não presencial. Você tem a opção de escolher entre ir ao INSS fazer perícia naquelas agências que já estão abertas e tem perícia médica, ou fazer o pedido da antecipação do seu auxílio-doença pela internet sem fazer perícia médica. Isso também vale para o BPC-Loas.
desde que a pessoa se enquadre na linha de pobreza ali, na extrema pobreza, 1/4 de salário mínimo, e tenha o seu cadastro atualizado junto ao cadastro único do governo federal, tenha já o seu CAD único. Eu espero ter ajudado vocês, espero que a notícia seja boa mesmo para muitas pessoas, e eu conto com os seus comentários aqui no canal, para que você comente, para que eu possa buscar matérias como essa, fazer vídeos como esse, para tentar continuar ajudando vocês durante esse período de pandemia. A pandemia não acabou, está longe disso, infelizmente, e algumas pessoas entram em contato falando, olha, não consigo agendar INSS, isso é mentira, você consegue sim pedir antecipação, muito cuidado, às vezes devido ao horário que você busca o INSS, às vezes pelo telefone 135 ou pela internet, existe um congestionamento, são muitas pessoas buscando naquele mesmo horário, talvez essa dificuldade. Eu entendo, eu mesmo pessoalmente constatei que às vezes o sistema do INSS é falho, tentei agendar perícias e não consegui, tive que usar outros recursos, pedir para a pessoa ligar lá no INSS e ela conseguiu, ou seja, existe uma saída, não é o momento para desespero. Tente encontrar a luz no fim do túnel, ela existe sempre. Lembrando que pelo telefone 135 eu não posso, ninguém pode substituir você, você pessoalmente tem que fazer o seu pedido. O que às vezes pode ajudar a tentar é pela internet. Tem dias que o sistema não colabora, a gente não consegue agendar nada pela internet. Tem dias que que a pessoa não consegue pelo telefone. Então, através dessa troca de informações, às vezes eu tento ajudar a pessoa por aqui, o cliente do escritório. Às vezes não tem como, eu peço para ele estar ligando no INSS. A gente vai se ajudando aí, trocando essas informações que é muito importante. Então, eu peço que você comente aqui, seu comentário é muito importante, para que eu possa responder através dos vídeos. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira, hoje 29 de outubro de 2020, e daqui a pouquinho eu volto com mais notícia, tem mais informação legal aqui, informação bacana saindo para vocês. Meu muito obrigado pela sua presença, meu muito obrigado a todos que me fazem companhia aqui todos os dias, independente do assunto que eu faça, as pessoas sempre participando aqui, sempre assistindo os vídeos. Um forte abraço para vocês de todos os estados que eu recebo aqui, tem pessoal de fora do país que assiste também. Valeu pela sua participação, meu muito obrigado mesmo, de coração. É por isso que a gente continua com o canal, porque sabe que as pessoas realmente estão sendo ajudadas pelos vídeos. Então, eu continuo aqui na minha busca incessante aqui pela informação, dia e noite, para tentar ajudar vocês, dividindo entre o meu trabalho, que eu tenho um trabalho, e aqui o canal do YouTube, em que eu tento ajudar as pessoas, ou seja, eu tenho que me dividir entre família, trabalho. Às vezes eu deixo, por exemplo, nesse momento tenho vários, eu teria que estar indo ao médico fazendo umas consultas regulares, não tenho tempo, vou deixar isso aí mais para o futuro, porque eu tenho que continuar o trabalho lá no escritório, tenho que continuar o trabalho aqui, e também tenho que deixar um tempinho para minha família, tenho outros afazeres também aí, creio que todo mundo tem. O interessante é isso, você conseguir se dividir, se fazer em vários, para continuar trabalhando. Esse vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui não é simplesmente gravar, ele tem que ter um lugar adequado, um som adequado, uma iluminação adequada, tem que ter todo um trabalho de edição, exige tempo. Então, eu peço desculpa a vocês se eu falei alguma coisa de errado, que eu não costumo editar os vídeos, se eu não corto nada, eu jogo ele como se fosse uma live mesmo. Eu, às vezes, posso errar uma palavra ou outra, mas o importante é que você entenda. Eu espero de coração ter ajudado você mesmo. Meu muito obrigado a todos que entendem as dificuldades que nós passamos aqui para tentar continuar com o canal no YouTube. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.